Oi, tudo bom, gente? Eu decidi gravar esse vídeo em caráter informativo porque nós temos pouquíssimas informações em português a respeito dos efeitos colaterais das fluoroquinolonas. E então eu quero pegar esse vídeo aqui desse médico, o Dr. Hugh, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, para que vocês possam entender o porquê é tão perigoso essa classe de remédios. Então eu vou escutar ele aqui em inglês e vou fazer uma tradução literal do que ele explica. Deixa eu dar play no vídeo. Então, ele vai mostrar no vídeo como as fluoroquinolonas matam as bactérias e você. Então ele vai falar sobre muita coisa sobre mitocôndrias e como ela afeta as mitocôndrias. Então você vai entender onde ela está localizada e por que ela é tão significante. Então aqui está uma bactéria. Nós temos diferentes classes de antibióticos e em cada classe faz algo diferente e ataca a bactéria de maneiras diferentes. Então, eu vou mostrar sobre a parede da célula e todo mundo está familiado com penicilina. Então, no passado, quando descobriram a penicilina, como a penicilina funcionava e como ela funcionaria na membrana da célula da bactéria. Então, ela destrói a membrana da célula e, destruindo a membrana da célula, a bactéria não conseguiria continuar e sobreviver. Então, o que acontecia? Tinha, então, essa nova classe de antibióticos que chegou no mercado e elas são as fluoroquinolonas. Então, você lembra que a flor apresenta que tem um fluorido que está acoplado à molécula. Então, a distinção é que as fluoroquinolanos agora ela atacam o DNA da bactéria. De volta no passado, uma penicilina simples, um antibiótico, atacaria a parede celular e destruiria a parede celular. O que acontece com essas bactérias? Elas se transformavam resistentes, desenvolviam resistência a esses antibióticos. Então, nós desenvolvemos essas coisas chamadas fluoroquinolonas, na qual atacam o DNA. E o que acontece é quando eles atacam o DNA, cada célula do seu corpo tem DNA. Toda célula, toda mitocôndria tem DNA nela. Então, o DNA é o que diz aquela coisa, o que fazer. Então, se você não consegue fazer DNA, se você não consegue replicar o teu DNA, qualquer seja a causa onde o DNA está, ela irá morrer. Vai começar a funcionar mal. Não vai começar a produzir o que deveria, porque o DNA é muito pobre. Agora imagine isso. Se você pegar a cópia de uma cópia de uma cópia, de milhares de cópias, essa cópia não ficará certa. Você não vai conseguir ler ela. Porque existem milhares de cópias sobre a original. Agora, o que acontece? Quando você tem problemas no DNA aqui, o DNA que está replicando está muito pobre. Eventualmente, a bactéria vai acabar morrendo. Então, essa distinção da replicação do DNA. Então, aqui, esse é o mecanismo da fluoroquinolona. Aqui está o DNA. Você consegue ver o medicamento. Ela vem aqui e ataca essa parte bem aqui. Eu não quero ficar muito técnico para você. Mas ela vem aqui, então ataca o DNA e inibe a replicação do DNA. Então, se o DNA não consegue replicar, então a bactéria irá morrer. Basicamente, muito simples. Agora, a molécula fluoride, desculpa, tradução, ela tem uma grande afinidade
para o DNA na bactéria. Então, isso aqui é uma foto de uma bactéria aqui. Então, novamente, esse é o mecanismo DNA. Você consegue ver... só um minuto. Vou fazer uma pausa. Minha luz acabou. Tem como botar na tomada? Eu acho que tem. Mas é que eu não sei se tem um USB tão longo assim. Posso tentar. Posso aparecer? Posso passar? Pode? Esse vídeo vai ficar completamente sem cortes, com erro e tudo mais. Eu não sei fazer cortes em vídeos. Eu fiz uma tradução errada ali no fluoride que ele falou, porque eu tinha esquecido o significado da palavra. Deixa eu pegar aqui. Fluoreto. Desculpa, né, gente? Como eu falei, eu não sou médico, estou apenas traduzindo o que o médico está explicando sobre as fluoroquinolonas. E o que eu fiz? Eu fechei a página de onde eu tava. Eu fechei. Mas vamos lá, pra não demorar demais, o vídeo tá rodando. Liga só a luz aqui, eu vou continuar de qualquer jeito mesmo. Não, já consegui. Ligou? Não. Deu. Só tá na cor errada. Tá. Então, vamos lá, onde eu parei. Fica cuidado pra não mexer a cadeira que o fio tá atrás. Então, ele tá em volta da bactéria. Então, a fluoroquinolona penetra a membrana celular facilmente. E ela se acopla no DNA e para a replicação do DNA. Por entanto, a bactéria vai acabar morrendo. Então, o que eu quero mostrar nesse ponto, você consegue ver a mitocôndria aqui. Eu vou mudar para o próximo slide. Você consegue ver? Essa é a bactéria e essa é a mitocôndria. Então, o que nos mostra é que a bactéria está no microscópio. Eu não quero entrar numa grande debate filosófico, mas existe pesquisa que mostra que uma vez no passado a mitocôndria já foi uma bactéria. Então, em outras palavras, na cadeia evolucionária é que a bactéria se transformou benéfica nos humanos e se transformou em mitocôndrias. Então, o que significa? Significa que bactéria e mitocôndria são muito, muito similares. Mas o ponto de referência, isso é uma bactéria. Ela parece muito parecida, essa é a mitocôndria, elas parecem parecidas, praticamente do mesmo tamanho. Elas são muito similares. A bactéria e a mitocôndria se reproduzem exatamente do mesmo jeito. Elas se dividem e se reproduzem. Existe muita pesquisa que a bactéria são agora mitocôndria nos humanos. Por entanto, a mitocôndria tem muitas qualidades similares como bactérias. Então vamos voltar para a célula. Isso é você. Você está literalmente, você tem centenas de trilhões de células. Você é literalmente um espírito celular. Aonde eu quero chegar com isso? Você está vendo isso? Essa mitocôndria. Você literalmente tem milhares e milhares e milhares de mitocôndrias por célula. Então, deixa eu dizer isso novamente. Você tem literalmente
milhares e milhares de mitocôndrias por célula. Agora, existem mais órgãos que têm mitocôndria. Por exemplo, o coração, que está sempre bombeando, tem a maior quantidade de mitocôndrias. É aqui onde eu quero chegar. Tá vendo essa mitocôndria aqui? Essa é a minha mitocôndria. Isso bem aqui é o DNA da mitocôndria. Você consegue ver o DNA da mitocôndria, está meio que exposto. Vamos contrastar isso com o núcleo celular. E tem DNA bem nessa área aqui. Então, só para fazer um ponto, você tem milhares e milhares de mitocôndrias em cada célula. E cada mitocôndria tem seu próprio DNA. Então, cada mitocôndria tem seu próprio DNA. Não uma só cópia, mas tudo isso daqui são diferentes cópias de DNA. Então, a mitocôndria está carregada de DNA. E o DNA nos diz a mitocôndria para começar a trabalhar e funcionar. Então, você consegue ver aqui que está exposto. Vamos pegar esse aqui. O DNA está bem aqui. Esse é o DNA humano no núcleo. Você consegue ver aqui, bem aqui, o DNA representa esse DNA bem aqui. Então, mas novamente, essa é a bactéria ou a mitocôndria e isso é humano. Você consegue ver como ela está formada, o DNA, o gene, você tem o DNA, está formado com essas histônias e essas histônias estão uma com a outra, elas estão compactadas em um cromossomo. Então, o DNA e a célula núcleo é muito mais segura que o DNA ficando na mitocôndria. Então, isso é um ponto crítico. Você tem DNA na mitocôndria, no qual é muito similar à bactéria. Então, a fluoroquinolona não sabe entre bactéria e a sua mitocôndria. E se a sua mitocôndria não está funcionando, a sua célula literalmente morre. Isso vai afetar a replicação do seu DNA e vai afetar a replicação do DNA movendo para frente. Então, pessoas vão ter danos permanentes. Então, se o DNA não está funcionando na mitocôndria, ok? Então, a mitocôndria não consegue produzir energia. Então, isso é uma mitocôndria normal. Agora, o que eu quero mostrar a você aqui é que essa mitocôndria, você consegue ver como esse DNA está meio que exposto. E do lado da mitocôndria aqui, você consegue ver síntese de ATP. Então, o que é isso? É o grande E. Isso produz energia. Essa mitocôndria é estreitamente feita para produzir energia. Ela produz energia da célula. Então, por exemplo, isso é porque pessoas conseguem ter todos os sintomas estranhos, porque afeta a mitocôndria. E se a mitocôndria não funciona, o órgão não vai funcionar propriamente. Se você tem muito dano no seu sistema nervoso central, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão, você pode ter taquicardia, você vai suar, você vai ter todos os problemas neurológicos, porque está afetando a mitocôndria, na qual afeta o DNA, a produção do DNA. Então você consegue ver o DNA andando por aí. Então, se o teu DNA fica afetado, sua mitocôndria fica afetada, no final do dia afeta a produção de energia, no qual afeta a célula, no qual afeta os órgãos, no qual te afeta no geral. Agora aqui, eu só quero te mostrar isso bem aqui. Isso é a mitocôndria. Então aqui, essa membrana celular é uma membrana da mitocôndria. Você precisa de mitocôndria saudável. Porque isso é onde a energia é produzida. Tudo isso daqui, toda essa reação química é onde a energia é produzida. Então, se a sua célula de energia não está funcionando bem, então você não consegue produzir energia. Tá vendo essas coisinhas aqui? São DNA. DNA de mitocôndria. Essas coisas estão fazendo que as tuas células fiquem saudáveis. E se não tiver, a sua energia vai para dentro do vaso. Isso é a mitocôndria
Você consegue ver muita produção de ATP abundante. E aqui pode ter inflamação, que pode causar por conta da mitocôndria não funcionar bem. Essa mitocôndria aqui. Então essa membrana reduz a produção ATP, aumenta dano de radical livre, célula envelhecimento. Existem milhares e milhares de razões que você pode ter mitocôndria ruim. Isso é um dos ângulos. Agora eu quero te mostrar aqui diferentes células e você consegue ver toda célula tem uma mitocôndria. Então o seu neurônio. Todas essas coisas verdes são mitocôndrias, mitocôndrias, mitocôndrias. Agora veja o que acontece aqui. Você consegue ver o nervo axôno começa a degenerar. Você consegue ver aqui diz produção baixa de ATP. Essa mitocôndria não está produzindo energia como esta. Isso é uma mitocôndria saudável, com grande energia. Mitocôndria que foi danificada por fluoroquinolona é dessa forma. Então você tem um espiral de problemas. Aqui uma célula nervosa, queria te mostrar. Mitocôndria, mitocôndria, mitocôndria. Em cada célula do teu corpo. Não tem uma célula do teu corpo que não tenha mitocôndria. Nós estamos falando de milhares a centenas de células aqui. Aqui é um gráfico que mostra mitocôndria, mitocôndria. Estamos mostrando alguns músculos aqui. Então você consegue ver aqui. É uma mitocôndria que está machucada. Então, isso daqui é o teu intestino. Célula do teu intestino. Meu ponto aqui é que você pode ver mitocôndria. Então, se a tua mitocôndria não está funcionando bem, as tuas células têm problema de absorção, você pode ter grande inflamação, sua comida fica bem aqui. Se as células estão ruins, adivinha o que acontece aqui? Você tem partículas de comida. Aqui falamos sobre leaky gut. Essa é uma célula de muco, nós temos mitocôndrias. Quando você tem boca seca, olho seca, porque isso produz mucos através da produção da mitocôndria. Isso é uma célula muscular, você consegue ver aqui, mitocôndria, mitocôndria, mitocôndria. Você consegue olhar isso bem aqui. Uma célula mitocôndria. Então tem mitocôndria no teu corpo inteiro. O ponto é que quando você toma essas fluoroquinolonas, está afetando profundamente a mitocôndria, está afetando o DNA, e esses medicamentos são muito absorvíveis, altamente penetráveis. Eles penetram as membranas da célula, membranas da tua mitocôndrias, qualquer célula que estamos falando, ela penetra muito facilmente. Espero que tenham gostado. Só não traduzi ali o que ele falou, leaky gut, porque não tem meio que uma tradução literal, seria é um vazamento que acontece no nosso intestino, que pode dar diversos problemas intestinais, como por exemplo, no meu caso, comecei a ter problemas comendo glúten. Muitas pessoas que ficam flaccid, que é o termo que as pessoas gostam de chamar, depois de ficarem com efeitos colaterais permanentes tomando esse remédio, muitas delas não conseguem mais absorver, o corpo não começa a rejeitar glúten. Uma das coisas, eu ainda tenho sensibilidade à histamina, que eu vi num grupo que eu tô em inglês sobre as toxicidades das fluoroquinolonas, que é algo que acontece com muitas outras pessoas também. Mas é isso aí. Eu só gostaria de passar informação. Bem, talvez meu inglês não tenha sido completamente perfeito, eu posso ter errado algumas coisas, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender grande parte do que foi dito no vídeo.
E obrigada por ficarem até aqui.